encorajamento. E aí o Senhor trouxe esse texto ao meu coração, e eu quero ler com vocês o versículo 28, diz assim: não sabem, vocês não sabem, vocês nunca ouviram, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Diga comigo, não se cansa, nem se fadiga. Aí Isaías, dirigido pelo Espírito de Deus, acrescenta: é inescrutável o seu entendimento. Aí o versículo 29 diz assim: ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Olha o versículo 30, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Meus irmãos, eu quero pensar um pouco com os irmãos hoje sobre esgotamento e fortalecimento espiritual. É importante nós atentarmos para um detalhe, e Isaías traz isso de forma muito clara, e os irmãos me permitam o termo, eu digo Isaías, mas os irmãos sabem, tanto quanto eu, que essas palavras elas não são de Isaías, essas palavras elas são do Senhor. Isaías é apenas um instrumento profético que Deus está usando, mas que as palavras elas são do próprio Deus. E o Senhor, no versículo 30 diz assim: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Meus amados, veja que o texto deixa claro, e Deus faz questão de trazer a figura do jovem, porque compreendemos que os jovens, eles têm mais energia, não é verdade? O jovem tem mais saúde, tem mais energia, o jovem tem mais vigor, e depois que a gente passa de uma certa idade, você já vai sentindo que você já não tem mais aquele pique que você tinha quando era mais jovem. Eu lembro, no meu tempo de jovem, lá no interior, eu morava distante dos meus primos, porque nós fomos muito cedo para uma localidade chamada de Carnaúba, com a finalidade de abrirmos ali uma congregação, como de fato aconteceu. E de lá até a casa dos meus avós, onde ficava toda a minha primaiada, era ou é uma distância aí de 40 quilômetros. Então, eu ficava contando nos dedos o período de sair de férias da escola para ir para a casa dos meus primos, passar os 30 dias de férias lá. Era muito bom. E quando a gente saía de férias num dia, no outro dia de manhã cedo eu pegava minha bicicleta e fazia esse percurso de 40 quilômetros, pedalando. Meio-dia, 1h da tarde eu já estava chegando lá, e deixava a bicicleta e a gente já ganhava o mundo, não tinha cansaço, não tinha... Pedalava 40 quilômetros, era como nada. Chegava lá e se juntava com os primos para brincar o resto do dia todo. Hoje eu não dou conta de fazer isso, Então, Deus utiliza a figura do jovem e diz que os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços, ele afirma, certamente cairão. Com isso, nós temos uma mensagem: ninguém está imune à questão do cansaço, do esgotamento, e aqui eu me refiro no sentido espiritual, obviamente. Meus irmãos, ninguém
absolutamente ninguém é tão crente a ponto de nunca ter nenhum percalço na sua caminhada. Dito de outra maneira, ninguém é tão crente, é tão espiritual, é tão fervoroso, que em algum momento ele não tenha uma crise de fé, de confiança. Nós vamos encontrar na Bíblia figuras de grandes personagens, grandes autoridades bíblicas, homens de Deus, homens a quem Deus creditou grande autoridade e poder, que em determinado momento eles manifestaram fraqueza, dúvida. A exemplo disso, nós podemos lembrar do nosso irmão Elias. Elias, um profeta extraordinário, um homem que dispensa comentários. Elias, cheio do Espírito Santo, encorajado, vai no Carmelo, desafia os profetas de Baal, desafia os profetas de Azera, provoca a nação inteira, ri dos profetas, manda depois colocar água sobre o sacrifício e clama a Deus para que Deus responda com fogo do céu. E eu te pergunto, o homem desse estava temendo alguma coisa? O homem estava cheio, confiante, disse: olha, vamos fazer um desafio. Aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E ele promove o desafio, irmão, diante da multidão. Eles estão clamando por Baal e Elias rindo. Quando eles param de clamar e desistem, Elias diz: bote água aí, encha de água o altar, cubra com água. E ele ora e o fogo desce. E a Bíblia diz que as labaredas de fogo lamberam a água, consumiram o holocausto. Parou por aí? Não. Elias catou a espada e correu atrás dos profetas e matou a todos eles ao fio da espada. E a Bíblia diz que nenhum deles escapou. Elias estava cheio de autoridade, estava entusiasmado. Ele chamou o moço, subiu no cume do Carmelo e disse: diga para Acabe que vá para casa, que aparelhe os carros e desça para Jezreel, porque se ele não for já agora, o carro dele vai ficar atolado no pé do monte. Eu tô parafraseando o texto, mas se você for ler, é mais ou menos isso que Elias diz. Ele diz: diga a Acabe que aparelhe o carro e desça para Jezreel, antes que a chuva o apanhe pelo caminho. Ele vai ficar atolado. Mas que chuva, irmão, que estava com 3 anos e 6 meses que não chovia. Elias sobe no Carmelo e vai gerar em oração o milagre que ele tinha profetizado. Ele estava confiante. Ele ora e por 7 vezes ele manda o moço ir olhar se a chuva estava vindo. E nada. Na 7ª vez o moço disse: profeta, eu estou vendo uma nuvem, mas é muito pequena. Falei: como é que é essa nuvem? Ele disse: é como a palma da mão de um homem. Elias levantou, limpou o joelho e disse: pronto, a resposta chegou. Mas é só uma nuvem, como a palma da mão de um homem. Ele disse: eu conheço a nuvem e conheço a mão também. A chuva já está chegando. Meus irmãos, Elias estava cheio de fé. Elias estava tão entusiasmado que Acabe já tinha saído do Carmelo há tempos com seus cavalos e carros. Elias ficou orando no Carmelo, mas ele estava tão empolgado, ele estava tão encorajado,
que ele saiu do Carmelo depois de algumas horas e ainda chegou na cidade primeiro do que Acabe. Acabe de cavalo, ele ainda chegou primeiro. Porque você já deve ter vivido essa experiência. Aquele momento que você está cheio de fervor, encorajado, entusiasmado. Parece que não teme a nada, não falta força. Pode ser a distância que for, o problema que for, a dificuldade que for, mas há uma disposição, os pensamentos são de fé. Vai dar certo, irmão, Deus vai na frente, vai acontecer. Você está encorajado, você tem força para trabalhar, ânimo para servir ao Senhor, alegria para produzir, palavra de fé, de autoridade. Mas é esse mesmo Elias, que quando chega na cidade, já tem uma fofoca rolando no WhatsApp. E chegou uma mensagem para Elias dizendo assim: Jezabel mandou dizer que se amanhã, a essas horas, ele não tiver feito contigo o mesmo que tu fez com os profetas lá no monte, irmãos, todo aquele vigor, todo aquele fervor, todo aquele encorajamento do profeta foi pelo ralo. O homem desabou. O homem desabou, fugiu da cidade, saiu escondido, caminhou pelo deserto, deitou debaixo de um zimbro para descansar, pediu a morte, pediu a Deus para morrer. Elias ficou acabado, chegou ao ponto da exaustão, chegou ao ponto do esgotamento espiritual. Mas não é só Elias que chega a esse ponto. Meditando hoje sobre essa palavra, o Senhor me fez lembrar ainda de João Batista. Irmãos, quem era João Batista? Um homem que, inclusive, tinha o mesmo espírito profético de Elias. João Batista desafiou a nação, chamou as autoridades, os religiosos, de raça de víbora. Foi ele, João Batista, que quando avistou Jesus no Rio Jordão, não teve dúvida, cheio de fé, pastor Firmino. Quando Jesus apontou na esquina, ele mandou a banda parar, mandou baixar o som, olhou para Jesus entrando e disse assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era desse aí que eu falava quando eu dizia que não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés. É ele. João Batista estava cheio de convicção, cheio de certeza, de fé. Mas o tempo passa e João Batista foi preso. E um dia João Batista chamou os seus discípulos e mandou os discípulos irem até Jesus fazer um interrogatório. João Batista já estava preso, Jesus estava pregando, fazendo milagres. E João Batista disse: vão e pergunte para ele se ele é mesmo o Cristo ou se nós temos que esperar outro. Mas ele não estava há alguns dias cheio de certeza? Não foi ele que disse: é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Dias depois, ele está em fraqueza, ele está cheio de dúvida. E ele manda perguntar se era ele mesmo ou se deveria esperar outro. Aí Jesus, quando recebeu a notícia, disse: diga para João que os coxos estão sendo curados, os cegos estão vendo, paralíticos estão andando. Meus irmãos, e eu poderia citar tantos outros exemplos, como Pedro, o homem que andou por sobre as águas e que no mesmo dia afundou.
Foi questão de minutos, ele estava andando por cima das águas, e em questão de minutos, Pedro já estava afundando. Em um momento ele teve um pico de fé, e daqui a pouco já estava lá embaixo, igual a pressão. Né? Tem aqueles irmãos que têm pico de pressão, que de repente a pressão está 22. Aí o irmão toma um comprimidozinho, daqui a pouco ela baixa demais. Aí precisa botar um sal debaixo da língua. O Pedro tem um pico de fé, e a fé dele vai nas alturas. Daqui a pouco a fé desaba, e o Pedro está afundando. Os irmãos estão compreendendo? Isso, irmãos, aconteceu com Elias. Isso aconteceu com João Batista. Isso aconteceu com Pedro. Isso aconteceu com Paulo. Isso acontece comigo. Isso acontece com você. E eu estou trazendo essa palavra da parte de Deus, porque de repente, em algum momento, você pode até se sentir assim: será que eu me desviei? Será que eu não sou mais crente? Eu já fui uma pessoa assim com tanta fé, tão ousada. Eu já vivi momentos assim, que parece que eu quase nem pisava no chão. Eu estava andando nas nuvens, e de repente hoje eu me sinto enfraquecido. Será que eu ainda sou crente? Pois é, meu irmão, minha irmã, eu vim aqui dizer para você que você é crente sim. E que você não é o único. E volto a repetir o que eu comecei a dizer no início da minha fala. Ninguém é tão crente, ninguém é tão espiritual que não passe por essas crises, que não tenha esses momentos de baixa na sua caminhada. E aí, voltando ao texto, o versículo 30, o Senhor diz assim: os jovens se cansarão e se fadigarão, é certeza. Ele diz assim: e os moços certamente cairão. Até os mais fortes, até os mais vigorosos se cansam, se esgotam, chega ao ponto do esgotamento. Mas, meus irmãos, se ficasse só nisso, nós íamos para casa preocupados, porque essa é a parte ruim. O versículo de número 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu queria que você levantasse a sua mão para receber a palavra que Deus me tem dado ao meu coração. Eu disse a você, segura a sua mão levantada, que é uma palavra profética de Deus. Eu gostaria que tivesse a igreja toda aqui hoje, irmãos. E tem pessoas que eu gostaria que tivesse e não estão, mas o Espírito Santo trouxe você para ouvir e receber essa palavra. Segure a sua mão levantada. Eu disse a você que todos nós estamos sujeitos a momento de fraqueza, mas essa é apenas a parte introdutória da mensagem, porque a palavra que eu trago de Deus para você é que o Senhor vai renovar as tuas forças. Que o Senhor vai te renovar, que há renovo e fortalecimento de Deus para a sua alma. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Não tem como escapar. É o jovem, é o velho, é o rico, é o pobre, é o mais fervoroso, é o menos. Todos estão sujeitos a esses momentos de fraqueza. Mas uma coisa é certa, irmãos: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias. Agora, eu não sei se você vai gostar dos métodos que Deus utiliza
para promover essa renovação. Porque Deus promove essa renovação de muitas maneiras. Esse fortalecimento de muitas maneiras. Mas o texto que nós lemos, o Senhor apresenta uma metáfora da águia. E Ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias. Irmãos, a águia, ela é um animal muito sui generis, assim, ela é um animal muito curioso, ou que sobre ela há muitas curiosidades. E na idade assim de aproximadamente 40 anos, a águia passa por um processo de restauração. Ela passa por um processo de restauração. E esse processo, ele é um processo doloroso. E esse processo da águia, ele começa com ela se isolando, ela se recolhe ao cume de um penhasco, e lá ela começa esse processo. Ela começa golpeando o seu bico, porque com o tempo o bico dela vai crescendo e vai ficando longo e vai ficando curvado, e ela tem dificuldade de se alimentar. Assim como as suas garras também crescem muito e ela perde a habilidade para caçar. As suas penas vão envelhecendo, então ela se recolhe e ela começa golpeando a pedra com o seu bico até ele quebrar. E depois que o bico quebra, ela aguarda o processo para nascer um outro, até ele crescer, e isso é um processo de várias semanas. E já com um bico novo, aí ela começa fazendo o processo de arrancar as penas. E ela vai arrancando uma por uma. E vai nascendo novas penas, até que ela fica completamente rejuvenescida. E aí ela alça voo e ganha uma sobrevida. Ela voa como se fosse uma águia nova. Fica nova, fica jovem, tanto quanto as outras que ainda são jovens. Mas eu quero que os irmãos observem que esse processo de renovação da águia, do qual Deus se apropria para nos trazer ensinamentos espirituais, é um processo longo e doloroso. E, como eu disse, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos, e mais cedo ou mais tarde temos oscilações na nossa vida espiritual. E sempre que chegamos ao ponto do esgotamento, aquele estado de cansaço espiritual, aquele estado de letargia, de desânimo. A letargia, ela é um estado patológico em que o indivíduo se percebe como se estivesse vivendo um estado de sonolência profundo. É quase que um sonâmbulo, ele não reage. Tem algumas pessoas que estão assim espiritualmente. Elas estão com o nome de que vivem, mas estão mortas, estão dormindo, sofrendo de um desânimo crônico. Não tem mais ânimo para ler a palavra, não tem mais ânimo para orar, não tem mais ânimo para vir à casa de Deus, não tem mais ânimo
para servir ao Senhor, para servir a igreja, para servir no reino de Deus, no exercício dos seus dons, das suas habilidades. Não tem alegria para cantar, para adorar o Senhor, para trazer um cântico de adoração ao Senhor. Algumas pessoas estão apenas indo à igreja por uma questão de hábito, mas perderam completamente o entusiasmo, perderam completamente a alegria, aquele fervor, aquela paixão de alma, chegaram a um ponto de esgotamento, de desânimo, de frieza, de tristeza, de angústia, um estado espiritualmente falando de sonolência, de indiferença espiritual. E algumas pessoas estão assim há muito tempo. Algumas pessoas estão já no piloto automático. Às vezes até a oração já é mecânica. É aquela oração decorada. Não é mais aquela oração de alma. Não é mais aquela oração espontânea. É uma oração decorada, com frases decoradas, com um roteiro decorado. E vai assim como se fosse um carro automático. Um dia após o outro, entra a semana, sai semana, vem no domingo, vem na quinta, o tempo vai passando. O pavio está se apagando. Não tem mais alegria, não tem mais ânimo, não tem mais paixão, não tem mais prazer nas coisas de Deus. Vai esfriando, a linguagem vai mudando, vai relaxando. Pois é, eu vim aqui dizer que Deus tem um processo. Que Deus vai restaurar, que Deus vai renovar a sua vida. Que Deus vai incendiar de novo o seu coração. Que Deus vai fazer os seus olhos brilhar de novo. Que Deus vai colocar um novo cântico na sua boca. Mas normalmente, irmãos, essa restauração de Deus, ele vem por meio de um processo. Essa restauração espiritual, essa renovação, esse fortalecimento espiritual, ela é uma ação única e exclusiva de Deus no interior, no íntimo. Ela tem que acontecer de forma muito pessoal. Não adianta, irmãos, eu fazer aqui uma semana pentecostal. Fazer aqui uma semana profética. Tem muita gente que acha que para sobreviver espiritualmente, ele tem que ir de experiência em experiência. E esse experiencialismo pentecostal tem tornado muitas pessoas dependentes desses movimentos. E algumas pessoas funcionam como se fosse aqueles carros a corda de crianças, os irmãos sabem aqueles carrozinhos a corda que você gira, dá corda, e quando você bota, aí ele vai que é uma beleza. Mas chega bem ali, ele para. E aí você precisa pegar e dar corda, e você solta, ele vai, aí ele para. Tem gente espiritualmente assim, irmãos, ele vai para um congresso, aí ele sai do congresso, que é uma maravilha, mas a vida dele, espiritualmente falando, só vai até aonde aquela alegria que ele recebeu na festa, consegue levar. Quando ele se depara com a realidade da vida, as dificuldades, as tribulações, as contrariedades, as lutas, as tentações que o inimigo levanta, ele começa a parar, vai parando, aí precisa ter um outro evento, precisa ter um outro pregador, precisa ter um outro movimento. E é por isso que tem pessoas que vivem a vida toda de lugar em lugar, vai atrás de uma campanha, vai atrás de uma oração, vai atrás de um profeta, vai lá
na igrejinha não sei aonde, vai na campanha que está acontecendo. E por isso tem algumas igrejas, irmãos, que estão viciando a sua membresia em campanha, para manter o pessoal agregado, para manter o pessoal integrado dentro da sua dinâmica de funcionamento. Tem que fazer 7 terça-feira disso, 7 quinta-feira daquilo, 8 domingo não sei do que, 21 dias para isso, 21 dias para aquilo, 7 dias para aquilo, porque se não tiver essas campanhas, as pessoas não se engajam dentro e deixam até de congregar. E alguns pastores se tornaram vítimas desse clientelismo e precisam fazer movimentos e trazer pregadores e trazer pessoas e criar movimento para que as pessoas se mantenham engajadas, e quando não tem na igreja elas vão atrás no outro lugar, porque elas precisam de alguém que esteja dando corda, para ver se ela vai um pouquinho mais. Gente, não é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu quero convidá-los nesta noite a nós buscarmos em Deus esse renovo, esse fortalecimento, mas que isso seja algo permanente nas nossas vidas, que isso seja algo duradouro, que isso seja resultado de um processo ainda que doloroso, mas que ele produza um resultado sólido na nossa vida. Paulo, preocupado com isso, ele escreve aos irmãos de Efésios, ou de Éfeso melhor, no capítulo 3, versículo 14 em diante, ele diz: por essa causa eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toma nome toda a família, tanto dos que estão no céu como dos que estão na terra. Mas ele diz: mas por esta causa eu me ponho de joelho. Mas que causa é essa? Ele diz na sequência, pode pôr o próximo texto, do qual pode pôr, já fui aí. Para que segundo as riquezas da sua glória, ele vos conceda que sejais, a igreja diga comigo, fortalecidos. Diga mais bonito, fortalecidos. Fortalecidos com quê? Fortalecidos com poder. Por quem? Pelo seu Espírito. Aonde? No homem interior. Por essa causa eu me ponho de joelho. Levante a sua mão e diga assim: eu também preciso me pôr de joelho. Aí você me pergunta: para quê, pastor? Eu preciso me pôr de joelho para buscar esse fortalecimento que acontece pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, por uma ação do Espírito no homem interior. Meus irmãos, está lotado de pregadores motivacionais, de pregadores e pastores coach, que trazem mensagens de autoajuda. Mas, irmãos, nós não estamos precisando, não é de autoajuda, nós estamos precisando é da ajuda do alto. Nós estamos precisando de uma intervenção divina, nós estamos precisando de uma ação do Espírito, que o Espírito Santo venha no íntimo, no coração, e traga renovo, fortalecimento, para que a gente volte a ter vontade de orar, ter vontade de buscar Deus, de jejuar, de ler a Bíblia, de consagrar, de evangelizar, de servir a Deus, de servir a igreja. Quantos aqui reconhecem que precisam de um fortalecimento e um renovo espiritual? Levante a sua mão e diga: eu preciso, Jesus. Meus irmãos, esse fortalecimento, esse renovo espiritual, ele não é resultado de ativismo religioso. Não, pastor, a gente precisa criar muita atividade na igreja, porque eu ouvi isso agora nessa viagem que eu fui para São Paulo, conversando com alguns pastores, e eles estavam dando testemunho que lá na igreja tinha uma sequência de festa. A igreja faz 4 festas no ano, e que isso era bom porque mantinha as pessoas ali engajadas, trabalhando. Isso era bom para não dispersar o povo. Meus irmãos, isso é um engano terrível. Algumas pessoas pensam assim, algumas pessoas dizem: não, nós temos que ter atividade na igreja, tem que ter trabalho todo dia na igreja, que é para os irmãos estarem ali engajados, porque se não tiver, as pessoas desanimam, se entristecem, esfriam na fé. Meus irmãos, não é isso que nos mantém fortalecidos diante de Deus. O que nos mantém fortalecidos diante de Deus é aquela oraçãozinha de porta fechada. O que nos mantém fortalecido diante de Deus, e um crente somente, ele só é um crente
firme, fortalecido espiritualmente quando ele aprende a orar sozinho. Quando ele aprende a orar e ter o seu momento com Deus. Ter o seu momento assim de solitude, aquele momento que você se reserva para ser só você e Jesus, só Jesus e você. E é o momento que você para e começa a ouvir os barulhos, a agitação, os atropelos da sua própria mente, da sua própria alma. Quando você para e você tenta se concentrar um pouco e a sua mente está a 1000 por hora. E você está esperando ela parar um pouco para você orar. Para você ter aquele momento com Deus e você percebe o quanto você está agitado. É por essa razão que o processo de renovação da águia acontece na solidão. A primeira coisa, é o primeiro passo do processo, ela se reserva. É na solidão, é no momento íntimo, pessoal. Eu não sei se você já entendeu essa parte do recado, mas eu vou ser mais específico. E antes disso, eu vou perguntar mais uma vez. Quantos aqui se sentem que realmente precisa de um renovo e uma restauração de Deus na sua vida? Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é: quantos querem esse renovo e esse fortalecimento de Deus? Muito bem, muita gente reconhece que precisa e muita gente quer. Ok, então deixa eu te dizer. A primeira parte desse processo, Deus vai pegar você, se Ele não já estiver fazendo isso, e vai tirar assim os momentos para você ficar só você e Ele. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas algumas pessoas que eram tão ligadas a mim, algumas pessoas parece que estão se afastando. Sei lá, algumas coisas assim acontecendo. Eu estou entendendo, está começando o processo. Está começando o processo. Deus está tirando aquilo que te entretém. O problema, irmão, é que hoje tem muito entretenimento gospel, tem muito entretenimento e a gente ainda vai criando mais. Tem que criar coisas para entreter as pessoas. E Deus não está interessado em entreter você. Ele está interessado em levar você para um lugar para Ele ficar um tempinho com você. E eu pergunto, você está disposto? Você está disposto ao processo? Você está disposto àquele momento de confronto com a sua própria carne? Porque quando a águia está ali golpeando a rocha até quebrar o bico, isso fala desse desafio de você confrontar a sua própria natureza, confrontar a sua própria carne, quebrar os velhos hábitos, despir-se dos velhos costumes, daquela velha roupagem, daquelas penas sujas. Os irmãos estão entendendo? Que é um processo doloroso e demorado. Diga comigo em alto e bom som, diga assim: é um processo doloroso e demorado. É um momento de confronto. Você está ali, dói. É o momento que você vai encarar suas próprias mazelas, a sua própria realidade. Você precisa se desvencilhar de tudo aquilo em busca de uma renovação, de viver o novo, de viver uma experiência nova com Deus. É um processo doloroso e demorado, mas é um processo maravilhoso. O resultado é maravilhoso. E o Senhor diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Meus irmãos, eu quero, Mateus, terminar. Eu queria que a igreja ficasse de pé, a banda pode subir para cá. Eu quero terminar lendo mais uma vez aquele texto de Efésios 3:14. E aí a gente vai ler na continuação de onde eu parei. Meus irmãos, olhe para cá e eu concluo dizendo para você: todos os grandes homens da Bíblia tiveram momentos de crise.
tiveram momentos de baixa na fé. O que nos deixa, de algum modo, confortável, no sentido de que nós também estamos sujeitos. Mas que isso não seja usado como um pretexto para justificar um estado de frieza, de desânimo, de indiferença espiritual. Meus irmãos, eu digo isso com muita preocupação, eu digo isso com muita tristeza, mas a impressão que eu tenho é que nós temos hoje um grande número, não são poucas, são muitas pessoas que estão assim na reserva, sabe? A luz já acesa, já piscando assim, ó, já em tempo de faltar combustível. Está entendendo, irmão Walter? Tem algumas pessoas assim que o ponteirozinho ainda está assim, tem uns que o ponteiro já baixou, e tem uns que o ponteiro já está, e a luzinha já está piscando. Aquele ponto de esgotamento, de desânimo. Não tem mais alegria, não tem mais ânimo. Eu quero dizer para você que o Senhor quer mudar essa história hoje. O Senhor nos trouxe aqui para tratar isso conosco. O Senhor quer mudar essa história. O Senhor quer te levar para um outro nível. O Senhor quer reabastecer o teu tanque nessa noite. Tome uma decisão hoje.